Agora vamos falar sobre esse assunto, porque carismático ele, né? Sempre foi, né? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou e gentilmente aceitou o Dr. Leandro Teles, que é neurologista e escritor, para a gente entender um pouco mais o que é afasia, já que é uma questão, um problema em que a gente não ouve falar. Vamos entender se é uma condição rara, em que situações ela pode acontecer. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade, Dr. Leandro, que prazer te receber. Prazer é meu, que saudade. Saudade de participar aqui, Regiane, Leão, querido. Beijo, muito bom, querido. muito bom. Vamos tentar entender, então, o que é a afasia? Explica pra gente em que situações ela pode se manifestar. A afasia, ela é um sintoma neurológico. A afasia é a dificuldade da pessoa se comunicar, então a dificuldade de se expressar verbalmente ou de escrever, ou mesmo a dificuldade de compreender. Então é uma dificuldade de comunicação, fala, escrita, que também pode ser na compreensão, né? Ela acontece por doenças cerebrais, doenças que acometem, geralmente, a maioria das pessoas tem o lado da linguagem à esquerda, numa região bem específica do cérebro. Várias doenças, Regiane, podem dar afasia. AVC é a mais comum, mas pode ser por causa de tumor, de trauma, ou mesmo por uma doença degenerativa, como o Alzheimer, por exemplo. Existem doenças degenerativas que começam ou que se expressam com a afasia, com dificuldade da pessoa expressar e compreender o outro, né? Tá, então a afasia a gente pode dizer que é uma condição, é um sintoma trazido por uma outra condição, né? Que pode trazer isso como consequência para a vida dela, né? Exatamente. Tá. Afasia, o termo é um sintoma, dificuldade de comunicação por um problema cerebral, não é por um problema na boca, nem na medula, ele é cerebral, geralmente numa região bem específica do cérebro, mas não é o diagnóstico do Bruce Willis. Ele tem uma doença e eles não falaram ainda qual doença é esta, que pode ser desde uma lesão nesta localização ou até uma doença degenerativa, como no Alzheimer, por exemplo, só que no Alzheimer a pessoa tem esquecimento no começo. Na afasia progressiva primária, que é um outro tipo de doença, a pessoa começa com dificuldade de comunicação. E isso é uma pena, né, para um ator que tem na comunicação a sua ferramenta, né? Sem dúvida. Doutor, quando eu estudei rádio e TV, eu tinha uma professora que era uma professora ótima, maravilhosa, de problemas sociais e econômicos contemporâneos. E ela, quando estava dando aula, ela ia falar, por exemplo, ela ia dizer assim, ela interrompia e falava o rapaz. Isso tem a ver com essa doença? Na verdade, a afasia ela pode dar dificuldade da pessoa transformar um pensamento em palavra, a pessoa até pode ter trocas, mas existem outros problemas que dão distúrbios na fala que não são afasia. Pessoas que podem ter gagueira, língua presa, ou que esquecem uma palavra, isso não necessariamente é afasia. Na afasia, a pessoa tem dificuldade de nomear o objeto, ela pensa, mas não consegue expressar. Você mostra um texto para a pessoa na língua onde a pessoa está habituada a ler, e ela tem dificuldade de extrair a ideia. Então, até pode ser o caso dessa professora, mas não dá para garantir só por esse sintoma que você referiu. E como é que é o tratamento da afasia? A afasia tem cura ou depende da causa, do que trouxe a afasia para essa pessoa? Depende da causa. Se a causa ela é irreversível, a doença ela pode melhorar. Agora, muitas causas de afasia não são reversíveis, ou porque é uma lesão instalada, como no AVC, ou porque é uma doença degenerativa. Nesses casos, a gente usa a reabilitação. Existem fonos específicas para a linguagem que podem trabalhar esta comunicação para minimizar os efeitos da afasia. Quando a pessoa tem um AVC, por exemplo, ela pode, depois de alguns meses, recuperar um pouco a função. Então, o trabalho da fono, e aí é o trabalho específico da fono de linguagem, ele pode minimizar, mas alguns casos podem ser reversíveis. No caso do Bruce, eles falaram em aposentadoria, deu a entender que é alguma coisa que não seria plenamente reversível, né? Mas até a gente ter ciência de qual é a doença, é difícil garantir isso.
O que deixa muito triste foi justamente esse termo, né? Aposentadoria, o que sugere que é uma condição grave e irreversível no caso dele, né? Porque senão poderia ser um afastamento temporário, né? Mas não foi o caso do comunicado, que é muito triste. Doutor Leandro, obrigada, viu? Obrigada mesmo pela participação, pela presença aqui no Revista da Cidade. Um grande beijo para você. Quero, inclusive, deixar para você de casa o Instagram, para você seguir o Dr. Leandro Teles, que é neurologista e escritor, @neuroleandroteles. Faça como eu e também siga no Instagram o Dr. Leandro, @neuroleandro Teles. Lembrando que o Dr. Leandro é um colaborador fixo do nosso programa Mulheres, aqui, que começa às 2 horas todos os dias aqui na TV Gazeta. Qual o dia que você costuma vir, doutor? Eu costumo ir de quinta-feira aí no Mulheres, já fui colaborador do Revista. Sim. E queria deixar um convite no ar para a Regiane e para o Leão Lobo fazerem uma live comigo ali no Instagram um dia desses. Boa! Que máximo! Obrigada, doutor. Convite incrível. Olha, então, todas as quintas-feiras no Mulheres, doutor Leandro sempre trazendo um assunto de grande relevância para o conhecimento da gente. Obrigada, meu querido. Obrigado, beijo, viu? Obrigada por tudo mesmo. Por tudo mesmo. Ele sabe do que eu tô falando também. Ele cuida da gente, cuida do meu irmão, é um querido.